Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 10 a 19. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 19. Você que está em casa, tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos juntos ler a palavra de Deus nesta hora. Glória a Jesus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de lermos a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez nesse instante, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, e estando aqui, podermos ler com liberdade a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória para todos sempre, seja dada ao nome do Senhor que vive para sempre. Irmão Adair dos Anjos agradece a Deus por mais um ano de vida. Glória a Deus, que Deus possa continuar abençoando o nosso irmão. Glória a Jesus. Vamos nesse instante orar pelos que depositam aqui o seu pedido de oração, lembrando de continuar orando pela família de irmão Joel, irmã Lina, o filho que não está bem, também irmã Maria Bezerra, para que o Senhor coloque as suas mãos e que eles possam estar em breve conosco por aqui. Aleluia. E é hoje, e ele fica quietinho. Vamos orar pelo pastor Juvenato. Nós estamos arrumados aqui, mas é tudo assim meio. Pastor Nelson, Juvenato, pastor Roberto, tudo emendado um perto do outro. Jesus da glória. Vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de ter
Alguns, como o pastor Juvenato está tendo, e outros mais, no dia do aniversário, está na casa do Senhor, está na presença do Senhor, e aqui é o melhor lugar para passar o aniversário mesmo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Quero recapitular aqui apenas 4 versículos da leitura efetuada aqui pelo nosso amado pastor Roberto Varjão, que está na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 6. E nós vamos meditar um pouco no que Paulo escreveu à igreja de Éfeso e também trazer para os nossos dias, como a igreja do Deus vivo que serve ao Senhor Jesus aqui nessa cidade. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus irmãos, é claro que ouvir é muito melhor do que falar. A gente vem todas as terças-feiras aqui com aquela ansiedade de ouvir o pastor. Eu, por exemplo, fico assim, imaginando, de manhã, ao vir aqui ao templo, para ouvir o pastor, que nos ministra uma palavra de Deus aos nossos corações. Mas aprove a Deus me usar hoje aqui para trazer uma palavra de Deus para os irmãos, visto que o nosso pastor não pôde estar aqui hoje, e o pastor Roberto nos convidou para trazer uma palavra aos nossos amados irmãos, neste culto de ensino da santa palavra do Senhor nosso Deus. Fico aqui muito agradecido ao pastor Roberto, devido nos conceder essa oportunidade, por um carinho especial, porque a honra de falar nesta noite seria dele, visto que o pastor não está aqui, mas ele sempre tem este carinho de nos convidar e convidar outros obreiros, pastores, sempre para trazer uma palavra à igreja. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo está procurando a mostrar, a falar de como os cristãos são um só povo por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Paulo procura, nesta carta, mostrar a unidade da fé de todos os crentes salvos em Jesus, que um dia olharam para a cruz de Cristo, e lá na cruz de Cristo, pela fé, nós encontramos a salvação na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, quando escreve esta carta, ele está falando de uma nova vida
que tem os cristãos unidos à bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto, meus irmãos, que o tema desta epístola é Cristo e a sua igreja. Nós em Cristo, Cristo em nós. Ou seja, eu em Cristo, Cristo em mim. Cristo em mim e eu em Cristo. Unidos pela cruz, pelo derramamento de seu sangue, pela sua morte, pela remissão de nossos pecados, que nós encontramos única e exclusivamente na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico imaginando que quando Paulo escreve esta carta, ele procura mostrar a todos nós, porque eu estou trazendo para os nossos dias. A carta foi escrita para a igreja de Éfeso, ou a epístola foi escrita para os nossos irmãos de Éfeso, mas trazendo para os nossos dias de hoje, eu fico aqui imaginando que esta carta, ela tem um objetivo muito especial, porque ela trata exatamente disso, da união, da junção de um crente salvo, de uma igreja, de um modo coletivo, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo não trata de outra coisa nessa carta, meus irmãos, a não ser nos mostrar a realidade do encontro que nós tivemos com Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. Quantos podem dizer amém? E eu fico aqui imaginando o que ele diz, que em Cristo, ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para uma viva esperança, a esperança da vida eterna. Paulo diz que em Cristo, nós fomos predestinados para uma salvação. Não estou aqui querendo dizer com isto que o homem nasce com uma predestinação de ir para o inferno ou ir para o céu. Mas eu estou dizendo que Paulo procura nos mostrar que nós estamos predestinados para uma salvação em Cristo. Por isso é que eu disse aqui no início que esta carta trata de uma união da igreja e o Senhor Jesus. Paulo fala também, meus irmãos, que nós fomos dotados. Imaginemos aqui um filho sem um pai e sem uma mãe. Um filho que não tem pai e não tem mãe, esperando alguém dotar esse filho para ele ter um lar, ter uma família. Nós não éramos o povo da promessa, não tínhamos a promessa como filhos, mas a Bíblia diz que ele nos dotou. Nós de criaturas passamos a sermos filhos de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filhos de Deus. Isso não é pouca coisa, meus irmãos. Nós vivemos aqui na terra sabendo que nós temos como nosso Pai o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Tenham glória para Jesus aí, irmãos. Saber que nós somos filhos de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Também nós entendemos do que Paulo diz, que ele nos selou com o Espírito Santo. E este selo com o Espírito Santo, meus irmãos, não é apenas para a salvação, mas nós também recebemos o batismo e podemos falar em línguas estranhas e recebermos os dons espirituais que ele tem para dar à sua igreja. Amém?
É isso que Paulo está querendo dizer, desta união de Cristo com a igreja. Paulo também, ele fala no sentido figurado, meus irmãos, e é isso aqui que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Você que está me ouvindo pelo rádio. Porque esta união de Cristo com a igreja com Cristo, Cristo em nós, nós em Cristo. Veja bem o que Paulo diz. Paulo diz, em um sentido figurado, Paulo fala da igreja como um corpo. Imagine, daqui para baixo, eu sou um corpo que tem um tronco, que tem membros superiores e inferiores, de um corpo que tem órgãos internos. Mas se não houvesse a cabeça, esse corpo para nada valeria, meus irmãos, não teria nenhum sentido. Por exemplo, eu estou indo para cá, mas eu vou voltar para cá, porque eu tenho uma cabeça que domina este corpo, e aqui há um cérebro que comanda tudo aquilo que eu quero fazer. Vou olhar para os meus pés, o cérebro diz que é para mim olhar para os pés. Vou olhar para vocês, é porque o cérebro está comandando. Tudo que eu faço é porque existe uma cabeça e um corpo. E Paulo está dizendo, figuradamente, que a igreja é um corpo, mas Cristo é a cabeça desta igreja. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós nos movemos, é por isso que nós reconhecemos que há um Deus no céu, é por isso que nós viemos aqui todas as terças-feiras, na escola dominical, domingo à noite, nos cultos, porque nós temos um cabeça da igreja que se chama Cristo. Dá para dizer um glória a Jesus, irmãos? Nesse sentido, Paulo está dizendo, a igreja é o corpo, mas Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Porque a igreja está unida a Cristo. Paulo diz, olha, a vida que agora eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele Paulo ignorante, que perseguia os cristãos, na sua ignorância, que procurava abater nos crentes, a trabalhar contra o evangelho, agora está dizendo, olha, aquele Paulo não existe mais, porque agora, Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em nós, irmãos. Cristo vive em nós. Aquela velha criatura, aquele velho homem passou. Agora nós somos novas criaturas, filhos de Deus, porque Cristo vive em nós. Paulo também, ele fala num sentido figurativo sobre a igreja como um edifício. Um edifício. No capítulo 2, no verso 20 e 21, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar. Capítulo 2, verso 20 e 21. No primeiro que nós falamos aqui está, no primeiro capítulo, no verso 22 e 23. Paulo fala da igreja como um edifício. Eu, por exemplo, já trabalhei como pedreiro profissional, carteira assinada, morei em Curitiba há muito tempo,
E quando eu trabalhava em Curitiba como pedreiro, lá se construía aqueles grandes edifícios. E quando se fazia a fundação daquele edifício, existia uma máquina que a gente chamava ela de bate-estaca. Era uma máquina como se fosse uma máquina furando um poço artesiano, e ela ia batendo um ferro, e aquele ferro ia aprofundando um aço muito duro, até chegar na maior profundidade possível e alcançar o rochedo. E aí era formada a fundação daquele edifício. E Paulo está dizendo aqui, olha, que a igreja é como um edifício na qual os seus fundamentos, a sua base, está sobre aquilo que disse os profetas, sobre aquilo que dizem os apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos, que anunciaram Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele fala que a pedra fundamental deste edifício é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quem está edificado nesta rocha, meus irmãos, ele não se abala. Pode vir o vendaval, ele pode até tombar, mas ele não cai, porque ele está edificado em uma rocha, em uma pedra que é Cristo. Eu fico aqui imaginando, naquele momento que Jesus encontra os discípulos e começa a perguntá-los: o que dizem os homens aí a meu respeito? Que dizem aí os homens quem eu sou? E eles olham para Jesus e começam a dizer: olha, alguns dizem que é João, outros dizem que é um dos profetas, ou alguém aí de alta posição e assim por diante. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença de quem está unido a Cristo e quem não está. Viu? Porque Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? O que dizem que eu sou? E eu hoje estava meditando nisso e eu comecei a assim pensar, né? João era aquele discípulo que quando se via em aperto, né, a primeira coisa que ele fazia era chorar no ombro de Jesus. Mas Pedro era diferente. Pedro, ele queria estar na frente. E Pedro imediatamente olhou e disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, você disse bem. Você disse bem. Mas eu quero dizer uma coisa. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Sobre esta pedra, a pedra de esquina que foi rejeitada. E Jesus diz: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Tem glória aí, irmãos? Nós estamos edificados em uma rocha que se chama Jesus de Nazaré. Pode se levantar o inferno, pode se levantar os demônios, pode se levantar Satanás com todas as tuas astúcias, pode vir os vendavais, mas não vai nos vencer, porque nós estamos edificados em uma rocha que é Cristo. Aleluia! Não desanime não, irmãos. Fica firme. Vai em frente. Lute até o fim. Porque você tem uma proteção daquele que se chama Jesus, que está unido contigo. É isso que Paulo está querendo dizer.
mas em um sentido figurado. Paulo também, no capítulo 5, o versículo 25 e 32 a 32, ele fala da igreja e Cristo como um casal, esposo e esposa. Quem pode ler para mim, fazendo um favor aí, os versículos 25 a 32 do capítulo 5, da Epístola aos Efésios. Olha aí, irmãos, dá para dizer um amém bem forte aí, lá do fundo da alma, do coração? Paulo está fazendo uma comparação de um esposo e uma esposa. Ele coloca a igreja como esposa e Cristo como esposo. Olha a união da igreja com Cristo. A igreja unida a Cristo, meus irmãos. E quando ele fala desta união, ele fala de uma proteção, de uma forma como Deus ama esta igreja, como Jesus ama esta igreja. Porque quando ele faz esta comparação, neste sentido figurado da igreja com Cristo, de um esposo e uma esposa, ele está falando de proteção, porque nós entendemos perfeitamente que como esposo, nós precisamos proteger a nossa esposa, amar a ela, cuidar dela e zelar dela, porque nós somos o esposo. E é isso que Cristo tem feito por nós, tem nos amado, de uma forma tão especial, a ponto de se entregar a si mesmo, por amor a esta igreja, a sua noiva, a sua esposa. Quem é a esposa de Cristo aqui, dê um glória a Deus. Quem é amado por Cristo aqui, diga amém. Aleluia. É isto que Paulo está querendo dizer. É isto que Paulo está falando com a igreja de Cristo. É desta união. Nós estamos unidos, lado a lado, juntinho, caminhando junto. Se eu caminho pela estrada, Jesus está caminhando comigo. Se eu vou me deitar para dormir, Jesus está caminhando comigo. Se eu vou para o meu trabalho, Jesus está cuidando de mim, porque Ele é o meu protetor, é aquele que me guarda quando eu vou e quando eu volto, quando eu venho e quando eu vou. Dá para entender este mistério, irmãos? Só um crente salvo em Jesus, que tem a revelação da palavra, só um crente que tem a revelação do Espírito Santo, é que entende que Jesus está caminhando ao seu lado todos os momentos da sua vida.
Se a irmã está lá no seu trabalho, lavando a sua roupa, Jesus está lá com ela. Se a irmã está lutando, limpando a casa, Jesus está presente ali com ela. Porque ela é a esposa, ela é a igreja, amada pelo esposo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Como eu gostaria de estar com a minha voz bem boa para falar com vocês. Mas Paulo, depois de tudo isso que eu disse aqui, que vai até o capítulo 5, aí no capítulo 6, que foi a leitura que nós fizemos, Paulo compreendendo, entendendo a limitação do ser humano, que tem livre-arbítrio para escolher aquilo que ele quer fazer, porque eu disse aos irmãos aqui, que nós estamos unidos a Cristo e Cristo unido a nós, mas isso enquanto nós estamos com Ele. Se nós deixarmos Ele, Ele também nos deixa. É assim a vida. Quantos irmãos que já receberam o batismo com o Espírito Santo, que já falaram em línguas estranhas, que já profetizaram, que já pregaram, que já cantaram, que já ganharam muitas almas para o Senhor Jesus, hoje estão desviados, distanciados, porque não valorizaram isso que Paulo está dizendo aqui, olha, que nós em Cristo e Cristo em nós, esqueceu que nós somos humanos e precisamos todos os dias lembrar que Jesus precisa estar ao nosso lado e nós temos que pedir isto. Pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, pela noite, nós precisamos dizer: Senhor, não me deixe sozinho, porque eu sou o amado teu e tu és o meu amado. E Paulo, sabendo disso, irmãos, no capítulo 6, ele faz esta recomendação. Preste bem atenção neste capítulo 6, porque Paulo, ele está dizendo aqui, que as forças do inimigo, elas são muito fortes, é uma força organizada, são príncipes, são potestades. Paulo fala de governadores deste mundo, e pelo fato dessa força ser invisível, Paulo está recomendando a nos armarmos. Olhe bem isso aqui. Não podemos brincar, porque esta força do mal, ela é invisível. Invisível. E nós vivemos numa guerra, todos os dias, é uma batalha, é ferrenha esta guerra, porque ela é uma guerra espiritual, é uma luta, irmãos. Por isso é que Paulo está dizendo, o perigo do dia mau. Esse dia mau aqui, ele está falando de um momento, que nós podemos sermos atacados, se não estivermos revestidos destas armaduras, que está contida aqui no capítulo 6, desta carta aos Efésios. E eu fico aqui imaginando, quando Paulo fala da fé, e esta fé eu quero traduzir aqui por uma confiança. E o salmista, no capítulo 40, ou no número 40 do seu livro, verso 4, ele fala que bem-aventurado é o homem ou o varão que põe no Senhor a sua confiança. Que põe no Senhor a sua confiança. Eu estava imaginando aqui, agora há poucos instantes, falando com os irmãos e imaginando. Eu tirei uma fotografia aqui com o Rodolfo. E eu tenho apenas 1,58 m de altura, um pouquinho mais de 1,5 m. O Rodolfo deve ter mais ou menos 1,90 m de altura. E eu estava imaginando naquele encontro
de Davi com o gigante Golias. Eu, para olhar para o Rodolfo, eu tive que fazer assim, né? Dar uma risada para o Rodolfo. Porque olha a altura do Rodolfo, e eu abraçado aqui com o Rodolfo, tirando uma foto, e ainda diz, Rodolfo, eu não sei como ficará essa foto. Mas eu estava aqui imaginando, irmãos, olhe que situação. Olhe que situação. A confiança em Deus, ela é uma arma poderosa que nós podemos usar. Amém? Porque quando o povo de Israel estava num confronto contra os filisteus, a situação era tão precária, que quando o gigante Golias, está no capítulo 17 de 1 Samuel, quando o gigante Golias gritava, me dê um homem para lutar comigo, eles temiam a voz do gigante Golias. Pense bem, por isso é que eu estou dizendo que a força do mal é terrível. E lá vai Davi levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele ouve aquele desafio do gigante Golias. Ele olha para o povo, olha para os seus irmãos e diz, mas quem é esse circunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Seu irmão fica aborrecido com ele, quer que ele vá embora, mas ele chega diante de Saul, temeroso, com medo do gigante, tremendo, com muito medo, e ele se dispõe a lutar contra o gigante Golias. Olha o poder desta arma chamada confiança. E quando ele chega, Saul olha para ele e diz, meu filho, você não pode lutar contra esse gigante. É um homem muito grande, é um homem guerreiro, é um homem preparado. Se não bastasse a sua força física, as suas armas são armas de guerra. Você não tem preparo, nós não temos preparo nem para enfrentar este gigante. Mas ele olha para Saul e diz, olha Saul, o rei, o teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Veio o leão e veio o urso e arrebatou uma das ovelhas. E eu me arremessei contra ele e tomei a ovelha dele. E ele investiu contra mim e eu peguei ele pela barba e o matei. Aí Saul olhou assim, meu Deus, mas esse moço, aí já se animou, né? Parece que o tremor ali, o medo começou a acabar. Ele transmitiu confiança para Saul, quando ele disse essas palavras. E numa tema ali com o rei Saul, Saul diz, olha, você quer lutar? Então vá lutar. Agora imagine, meus irmãos, quando o gigante Golias veio, lá estava o vale no meio, ele grita lá, que ele olha aquele mocinho, se fosse hoje, ele iria dizer, isso é até uma gozação que estão fazendo comigo, mandar uma criança dessa para lutar comigo? Ele se irritou, se irou contra Davi, disse palavras pesadas, mas a confiança de Davi era tão grande que Deus estava à frente da batalha, que ele não temeu a lutar contra aquele grande homem, aquele gigante, porque ele tinha uma arma poderosa em suas mãos, que era confiar no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus desta igreja. Aleluia! Tem um gigante querendo te derrubar, irmão. Este gigante está forte na sua vida, mas hoje você vai depositar a sua fé em Deus, a sua confiança, e você vai sair daqui vitorioso, no nome de Jesus, pode dizer amém. E quando o gigante olha para Davi, e faz um pouco caso de Davi, porque ele era arrogante, prepotente, orgulhoso, se julgava poderoso, forte.
armado até os dentes. Ele diz: eu vou dar a sua carne para as aves de rapinas. Mas Davi, quando olha para ele, diz: olha, tu vens a mim armado, com armas de guerras. Eu não vou a ti com armas, mas eu vou a ti com a confiança que eu tenho no Deus de Israel. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Aleluia! Meus irmãos, confia que Deus vai te dar a vitória e o gigante vai cair por terra. Confia nessa arma poderosa. Não precisa eu contar a história aqui para os irmãos. Mas eu estava imaginando aqui, porque Paulo menciona aqui, olha, as armas poderosas, a fé. A fé como um escudo pelo qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esta fé nós podemos traduzir por uma confiança em Deus. Paulo está dizendo que a palavra de Deus também é uma arma poderosa, e pelo poder da palavra nós podemos vencer no nome do Senhor Jesus. Paulo está dizendo também que quando nós oramos e vigiamos, também é uma arma poderosa. Porque esta guerra, irmãos, para cada momento nós precisamos usarmos uma arma. Por isso é que Paulo diz: fique preparado para o dia mau, para o momento difícil, para o momento da dificuldade. Por isso é que você deve ler esta palavra e guardar e confiar nela. Paulo menciona estas armas como sendo poderosas em Deus: a verdade, a justiça, a palavra, a fé, a oração e a vigilância. Mas eu preparei aqui, e aqui eu quero encerrar estas poucas palavras que eu pude falar com os irmãos aqui nesta noite. A adoração, pastor Roberto, você já imaginou que a adoração a Deus pode ser uma arma muito poderosa para nós vencermos as dificuldades? Porque tem momento que nós não conseguimos orar, tem momento que nós não conseguimos ler a Bíblia, a dificuldade está tão grande que nós não conseguimos, irmãos. Mas a adoração pode ser uma arma para você vencer este gigante, esta luta que está querendo te derrubar. Sabe por quê que eu estou dizendo essas palavras? A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Após ele ter fome, ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás. E naquela tentação, a primeira coisa que Satanás foi chegar perante o Senhor e dizer: olha, se tu és o Cristo, mande e ordene que essas pedras se transformem em pães. Como quem diz: se essas pedras forem transformadas em pães, você vai matar a sua fome, porque a Bíblia diz que Jesus jejuou e teve fome. Imagine uma pessoa com fome, é irresistível em alguns momentos a fome, irmãos. Mas Jesus diz: olha, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas ele não se dá por vencido, e a Bíblia diz que ele leva Jesus às alturas, e ele diz: olha, você pode lançar-se daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e eles não te deixará cair. E Jesus, mais uma vez, usa o poder da palavra e diz: Satanás, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Às vezes, irmãos, nós somos tentados a tentarmos a Deus, a fugirmos da presença de Deus, a cedermos aos engodos de Satanás. Mas use o poder da palavra, repreende-o. Mas Jesus venceu Satanás quando ele falou sobre a adoração. Porque quando Satanás mostra a beleza do mundo para Jesus, e os olhos contemplam toda a beleza, ele diz: olha, Satanás diz: olha, Jesus, tudo isso eu te darei, isso é meu. Ele diz: isso é meu. Ele quis dizer que isso aqui tudo é meu. Essa beleza mundana aí, ele está dizendo que é tudo dele. Mas ele: olha, eu te darei isso tudo, se tu prostrados me adorar. Aí Jesus olha para ele e diz: Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Como quem diz, nós só podemos adorar e cultuar o Deus Todo-Poderoso, que deu Jesus para nos trazer a vida. Aí a Bíblia diz que Satanás deixou ele. Lembra da mulher cananeia? Que foi correndo atrás de Jesus e gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está tremendamente endemoniada. Os discípulos dizem: Senhor, despede ela, porque vem gritando atrás de nós. Jesus continua a sua caminhada e a mulher continua dizendo: Filho de Davi, tenha piedade de mim, porque a minha filha está tremendamente endemoniada. É o poder das trevas, irmãos. Mas a Bíblia diz, Paulo está dizendo, que se nós usarmos as armas celestiais em Cristo Jesus, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo contra nós. O mundo está aí, olha, com as suas misérias, e Satanás usando tudo para derrotar os crentes, mas não vai derrotar não, porque a promessa de Jesus está de pé: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Mas em dado momento, Jesus para e olha para aquela mulher aflita, agoniada, desesperada. Não fazia parte das promessas de Deus. Jesus olha para ela e diz: olha, não se pode pegar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E a Bíblia diz que ela se prostrou diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa de seus senhores. Como quem diz: eu estou aqui porque eu dependo da tua misericórdia. Só o Senhor pode resolver a minha situação, porque médico, dinheiro, nenhum homem da sociedade, por mais poderoso que ele seja, ele não pode libertar a minha filha desta opressão, desse demônio que está acabando, arrasando com a vida da minha filha. E naquela hora a Bíblia diz que ela adorou ao Senhor. E quando ela adorou ao Senhor Jesus, Jesus diz: vai em paz e seja feito conforme tu queres. E naquele momento, a filha daquela mulher ficou liberta, porque ela usou o poder da adoração ao Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei qual o dardo inflamado que Satanás tem lançado no teu caminho durante essa semana. Eu não sei o que você passou lá em casa, lá no seu trabalho, na escola onde você estuda. Eu não sei como está lá na tua geladeira, na tua despensa. Eu não sei como está a sua situação financeira. Mas tem uma coisa: se o dia é difícil, se o momento está difícil, Paulo está dizendo: depois de haver feito tudo, ficai firmes.
firme, firme a tua fé, firme a tua confiança, firme o teu amor, firme na tua esperança, firme na paz que há em Cristo, firme na palavra de Deus, firme nas promessas que Jesus tem para a tua